Galera, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu vou apresentar aqui para vocês bem rapidinho o homenageado da nossa sala, que é o Alan Turing. Se não fosse por ele, né, esse matemático britânico, duas coisas certamente a gente não teriam acontecido, né? A derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e a criação do computador. Eu vou falando e vocês vão se recordar de algum filme aí. O Turing foi responsável por quebrar os códigos secretos usados pelos nazistas durante suas comunicações e também por inventar uma máquina que serviu de referência para a criação dos modernos computadores digitais. Apesar da genialidade dele, né, Turing, por ser gay, né, foi muito torturado e acabou desistindo da vida, né, se suicidou. Então, vocês devem lembrar do Jogo da Imitação, né? O filme que retrata isso aí. Então, esse é o homenageado da nossa sala. E agora, a gente vai ficar aí com o Juliano Ribeiro, que vai trazer para a gente música, ensino, programação e transformações ágeis. Aproveitem um bocado. Juliano, o palco é seu. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Está todo mundo meio murcho, parece. É pós-almoço, né? Complicado. Pessoal, esse violão aqui está meio mais de enfeite, tá? É só para chamar a atenção de vocês mesmo, para a gente poder conversar um pouco melhor. Pelo jeito eu consegui chamar a atenção de alguns, né? Mas essa palestra, ela é uma palestra meio fora da caixa, assim, meio... Não falo tanto de transformações, mas vou falar de transformações também, né? A ideia base é mostrar o que esses assuntos têm de correlação. Tá? O que música, ensino, transformações, o que tudo isso tem de conexão uma coisa com a outra, ou melhor, como é que essas coisas construíram sentido na minha vida ou na minha cabeça. Tá certo? Minha cabeça não é a melhor referência para muita coisa, mas juntando um pouco dessas informações, a gente consegue avançar um pouquinho. Ficou anterior, mas tudo bem. Pessoal, eu estou nessa jornada aí de agilidade e tal, já tem um bom tempo. Tá? Já tem... desde 2000 e alguma coisinha, que eu já venho trabalhando com Agile. Desenvolvimento de software, então, já há mais tempo ainda. Sou professor, palestrante, coach e trainer, hoje na Aspercom. Queridos, eu não toco desde pequeno. Tá? Tem muita gente que toca violão que começou na mais tenra idade aí, né? Alguém toca, por favor, algum instrumento aqui? O que vocês tocam? Violão, bateria, opa, já tem uma... Estamos formando uma banda, tá, para mais tarde. Tá? Tem uma bateria ali fora, já vi. Já temos aqui um violão para a gente fazer alguma coisa, né? Mas nesse dia, foi o dia que eu senti uma vontade enorme de aprender a tocar. Esse dia era um retiro que estava tendo de agilistas. A gente estava tentando aprender sobre Learning 3.0. Tá, é uma dinâmica que o Alexandre Magno criou. Eu não sei que fim que deu, mas parece que meio que mingou um pouco. Mas o importante é o seguinte. Nesse dia ali, no caso, essa noite, a gente se reuniu ao redor ali da lareira, tomando vinho, tocando violão. Eu falei, gente, é legal esse negócio. Parece divertido, parece interessante. Não o tocar violão em cima, tipo, reunir pessoas ao redor de alguma coisa. Eu falei, olha, eu gostei disso. Eu acho que eu quero isso para mim também. Então, eu comecei a tentar aprender. Mas, cabeçudo do jeito que eu sou, muita coisa eu aprendi meio que sozinho. Tá? Quando comecei, por exemplo, a estudar programação, não tinha muita referência, porque, vamos lá, finalzinho da década de 80, começo de 90 ali, não tinha internet, você tinha revistas, às vezes, de programação, coisas assim, não tinha muita informação, especialmente de onde eu venho. Tá? Eu sou de Paranavaí. Eu não espero que algum de vocês tenha ouvido falar dessa cidade. Tá? Uma cidadezinha do interior do Paraná, bem pequenininha, deve estar com 70 mil pessoas ali hoje. Tá? Ou tinha isso tanto quando eu saí, hoje deve ter menos. Tá? Então, é uma daquelas cidades bem do interior mesmo. Então, o acesso à informação não era lá grandes coisas. Tanto que, na década de 90, eu assinava uma revista de programação para poder ter acesso a mais códigos, entender outras coisas, enfim. Eu, como autodidata, que fui para bastante coisa, eu já aprendi programação, desenhar em CAD, design gráfico, tem um monte de coisinhas hoje que eu consigo fazer
que todas elas eu meio que aprendi um pouco sozinho. Fui tentar aprender a tocar violão. Meus amigos, vou te contar, não foi fácil, não. Porque eu aproveitei que eu ia ter que ficar um mês em casa, me recuperando de uma cirurgia. Aí eu comprei um violão, não esse, um outro violão. Comprei 2 DVDs de um cara que falava, ó, nesse curso você vai aprender a tocar violão. E eu peguei as videoaulas do rapaz lá e falei, vamos lá. Olha, você coloca o dedo 1 aqui, o dedo 2 ali, o dedo 3 aqui. Me parecia que estava dando um nó nos meus dedos naquele momento. A coisa não se encaixava. E ele falou, isso aqui é um ré. Eu falei, mas não é. O que você está fazendo aí no vídeo não está soando igual o que eu estou fazendo aqui, mas nem a pau. Eu falei, muito longe, não está funcionando. Então, como autodidata não deu certo. Depois eu tentei um aplicativo, talvez alguns de vocês conheçam, chamado Musician. Tá? É uma brincadeira com Musician versus você, que eu achei bem legal até, consegui avançar um pouquinho, mas avancei alguns níveis lá, ainda assim não conseguia tocar uma música. Eu falei, isso estava sendo frustrante. Eu falei, pô, depois de tanto tempo botando esforço ali, não está rolando uma música? Vamos caçar um professor, então. E aí eu cacei um professor. Tá? Vamos dizer assim, admitir a derrota de que, olha, violão eu não vou aprender sozinho, tá? Eu vou ter que precisar de alguém, fui atrás de um professor. E esse professor, muito aplicado, bem estudioso, é um professor que dava aula também na universidade. Pô, ele foi me explicando um monte de coisas interessantíssimas. Então, eu falei, o que é uma nota, Juliano? Como é que eu tiro uma nota do violão? Para tirar uma nota do violão, você vai descobrir ali que tem algumas notas. Poxa. Que legal, já sei fazer um do, ré, mi, fá. Então, tem uma escala ali que está acontecendo, tem alguns timbres, sabe? Eu vou descobrir que tem certos acordes que existem ali. Como é que compõe esses acordes? Quais são as tríades, tétrades e por aí vai, oitavas. Que o mesmo dó que tem aqui, você tem ele mais para frente. Gente, era um monte de informação. Só que esse monte de informação gerou um estoque monstruoso na minha cabeça e eu estava me sentindo meio que o Daniel San, sem entender o que o professor Miyagi queria me passar. Tipo, para que eu estou lixando o diabo da cerca? Eu não sei ainda. Sabe? Eu não estava conseguindo encontrar aquele momento que chegava o Miyagi e falava, beleza, olha, você está fazendo isso aqui para poder fazer aquilo. E eu estava faltando essa conexão. Fiz aula com esse professor por 1 ano e pouco e acabou que eu não consegui ainda tocar uma música. E, de novo, frustrado, chateado, mas teimoso. Tá? Por quê? Porque a minha memória afetiva daquele momento foi tão legal de que, olha, eu quero aprender a tocar violão ainda. Eu vou teimar nesse negócio, eu vou insistir e vou tentar fazer mais. Por que aquilo não funcionou? Vamos falar um pouco de teoria agora, né? Quando a gente olha para a educação formal, aquela que nos é passada desde a mais tenra infância, você tem ali algumas fases que são montadas dentro da sua cabeça para poder pensar em como é que eu vou ensinar. Então, você tem ali o sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Tudo isso aqui são o quê? Fases da educação da criança. Salvo engano, o operatório formal ali vai ser pelos 4, 5 anos de idade, mais ou menos, que você está entrando nele. Tá? Tudo isso vem de quem? Vem de Piaget. Tá? Veja, o que é o construtivismo? Né? É uma teoria sobre a origem do conhecimento que considera que a criança passa por estágios para adquirir e construir conhecimento. Se tem uma coisa que eu já não sou mais, é criança. Eu estou quase virando de novo, né? Já estou careca, perdendo os dentes, daqui a uns dias, quem sabe, até usando fralda, mas ainda não sou mais criança. Tá? Já vai demorar um pouco para voltar para essa fase. E ainda, se eu chegar de novo a voltar a ser como criança, ainda assim não vai ser da mesma forma. Então, não estou criticando a aplicação do construtivismo, tá? Nem falando que o trabalho de Piaget não é válido, mas para adultos a banda toca um pouco diferente. A gente precisa pensar em maneiras de passar conhecimento para adultos que funcionem para adultos. Colocar um adulto dentro de uma sala de aula e falar, filho, você vai ficar aqui aprendendo 1, 2, 3 anos, para depois disso você conseguir fazer algo que te dê algum resultado, para adulto isso não funciona. Tudo bem que música, para mim, é um hobby, mas digamos um outro conhecimento que fosse mais útil, que precisa se aplicar com mais facilidade, como, por exemplo, aprender sobre agilidade, aprender sobre Kanban, sobre Scrum, ou sei lá o quê. E eu falava, olha, você tem que ter uma longa jornada antes de começar a aplicar esse negócio. Não vai funcionar. Tá? O adulto tem boleto para pagar, gente. Tá? A criança não. E o fato de ter boleto para pagar gera uma certa pressão de que as coisas começam a ter um ciclo, no máximo, mensal para poder resolver. Tá? Porque os boletos vencem todos os meses. E foi quando, então, voltando aqui de novo para a música, e agora, qual que eu abri? Acho que foi essa. Voltando para a música aqui, que eu encontrei um professor.
Nessa fase, eu tinha me mudado para São Paulo. Eu saí de Maringá, eu estava viajando demais, mas absurdamente mesmo para São Paulo. Tanto que teve semestre que houveram 2 semanas que eu não viajei. Então, eu falei, eu acho que está na hora de a gente pensar nessa mudança para lá, que eu não preciso viajar tanto. E lá em São Paulo, eu busquei um professor, e foi maluco, assim, porque eu fui na mesma escola que meus filhos estavam tendo aula, eles tinham aulas também de música. E esse professor virou para mim e perguntou, vamos lá, o que você quer tocar? Eu, peraí, como assim? Ele, não, o que você quer tocar? Eu falei, mas não tem um método aí, uma sequência, sei lá, um guiazinho aí? Não, tem, isso existe. Mas eu vou trazer esses conhecimentos de acordo com o que você quer tocar. Então, eu não vou te ensinar uma coisa que você não vai usar. Eu falei, legal. Aí, abri meu Spotify. Falei, só vou escolher aqui uma música. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira, mas a gente selecionou uma lá. E funcionou. A primeira aula foi tosca. A segunda aula foi menos tosca. A terceira aula foi mediana. Lá pela quarta, quinta aula, eu estava conseguindo tocar aquela música. De uma maneira simplificada, claro, ele simplificou um monte de coisas, mas ele mostrou, olha, é possível você tocar essa música. Ele falou, uma vez que a gente entendeu aquela música, legal, o que você fez para tocar ela? Aí me ensinou quais eram os acordes que estavam presentes ali, o que a gente fez, o que era um power acorde, porque no caso era rock, né? Então ele começou a me mostrar o conhecimento a partir da minha necessidade, e não o contrário. E aí, desse projeto, acabou saindo no final das contas essa bandinha aqui. Depois no final tem um videozinho para mostrar um pouco da banda. Tá? Que são, aquele cara lá no fundo é o professor, tá, o Lobão, e os 3 aqui da frente são os alunos. Então a gente conseguiu montar uma banda de alunos do Lobão, por isso que o nome da banda era Alcateia. Tá, desculpa a falta de criatividade. Mas enfim, é o que deu, né? Foi o que saiu. Isso tudo, gente, tem muita conexão com um negócio que a gente tem usado bastante em treinamentos de agilidade, tá? Que é a obra da Sharon Bowman. Vocês já ouviram falar dela? Não. Putz, azar de vocês, mas eu vou contar um pouquinho aqui sobre ela. Tá? Infelizmente, eu não tive a chance de conhecê-la pessoalmente. Ainda é viva, tá, eu acho. Mas eu acho que ela já se aposentou, já não está dando mais treinamentos. Quem dá hoje são os replicadores dela. Esse livro dela foi um dos livros que eu acho que assim, mais interessantes para poder falar sobre ensino de adultos. Porque essa epifania que eu tive de que, olha, construtivismo não funciona com gente crescida, ela já tinha tido bem mais tempo. E aí ela escreveu exatamente esse livro para poder mostrar que, olha, como é que um adulto aprende, como é que um adulto assimila informações e como é que a gente pode fazer isso de uma maneira que funcione na cabeça de alguém crescido. Né? Então, ela elaborou ali o que ela chama dos 4 Cs. Esses 4 Cs são as 4 fases para poder ensinar uma pessoa adulta sobre qualquer assunto. E ela propõe, tem um outro livro depois que ela cunhou, chamado The 10-Minute Trainer. É uma coisa tipo o treinador de 10 minutos. Aquele cara que consegue compactar assuntos em 10 minutos. Mas daí já é tópico avançado. Tá? Mas tudo que a gente vai passar de informação seria interessante, eu não sei se o pointer aqui funciona, acho que não, passar para esses 4 Cs. Então, veja, o primeiro C fala de conexão. Tá? O que é conectar? É pegar uma dor, alguma coisa que você precisa, algo que vai fazer você se conectar com o tema, e a partir disso a gente começar a falar sobre o que vai precisar ser falado. Então, veja, a conexão ela serve para agarrar a atenção da pessoa, para pregar aquilo, falar, olha, eu quero aprender sobre tal coisa, eu quero resolver esse problema seu. Opa, deixa eu escutar o que esse cara tem para falar. Eu fiz isso um pouco com o violão aqui, tentei falar um pouco das minhas histórias aqui para vocês, simplesmente para poder trazer a atenção de vocês, conectar vocês com o tema. A conexão funciona dessa forma. O que é o conceito? O conceito está vindo como exatamente a explicação formal. Olha, eu estou trazendo uma informação nova, eu estou trazendo algo que você vai poder utilizar para resolver aquele problema que a conexão montou. O terceiro C seria, em inglês seria concrete practice, né? Então, a prática concreta aqui seria você mesmo experimentar aquilo de forma que agora você, através de alguma dinâmica, faça o uso daquele conhecimento. E aí sim, depois o treinador volta e sai do fundo da sala, daí que é a metáfora, né? O training from the back of the room é exatamente essa de, olha, eu tiro o professor como protagonista, eu tiro o professor como sendo aquela pessoa que é o detentor máximo do conhecimento e coloco o aluno na frente da sala
para poder mostrar que, olha, o aluno está conseguindo ele mesmo construir o seu próprio conhecimento. Então, esses 4 Cs foram aplicados para mim, por exemplo, na parte da música. Quando chegou no segundo professor, o Douglas, o Lobão, a primeira conexão foi o que você quer tocar. Por que isso foi tão importante para o meu aprendizado? Porque agora eu não estava aprendendo notas, acordes, tríades, tétades, arpejos e por aí vai. Eu estava aprendendo uma música. E a partir desta música, a partir da minha necessidade, ele construiu quais eram os conhecimentos que eu precisava adquirir para poder tocar aquela música. Ou como é que aquela música funcionava. Às vezes, nos primeiros momentos, talvez eu estava só repetindo, como um papagaio, aquilo que ele me trouxe. Mas depois de algum tempo ali, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Tanto que em determinadas músicas, depois de, sei lá, uns 2, 3 anos, eu já estava começando a entender o mecanismo da coisa e conseguia, por exemplo, dar sequência em umas aulas que ele passava um pedaço da música, eu conseguia, às vezes, tirar o resto sozinho. Porque eu estava começando a entender já um pouco da mecânica de como é que a coisa funcionava. Tá bom ainda? Tá longe de ser. Mas a conexão te ajuda com isso. Tá? A conexão te ajuda com isso. O conceito em si, ele trouxe, então, de, olha, toca-se desta forma, dedo 1 aqui, dedo 2 ali, dedo 3 assado, tal, tudo mais, o tipo de batida. Tudo isso era parte do conceito. A prática concreta é literalmente tocar nesse caso, né? E, obviamente, a conclusão seria fazer a apresentação dessa música. Isso daqui também tem moldado a forma com a qual eu ensino há um bom tempo. Toda vez que a gente cria, por exemplo, uma dinâmica num curso, uma dinâmica no KSD, de um KSI, alguma coisa assim, ou de outros ensinamentos quaisquer, eu sempre tento colocar nesses 4 Cs. Ou até mesmo uma palestra, como essa. Eu sempre tento encaixar os 4 Cs. Por quê? Porque eu não estou falando com criança. Alguém tem menos de 18 aqui? Não, né? Então tá. Então, tem, né? Isso. Então, assim, em sua maioria, vocês não são crianças. Tá? A maior parte de vocês são adultos. Ou seja, é difícil fazer com que agarrar a atenção de vocês aqui de tal forma que vocês vão me ouvir até o final da palestra se eu começar a falar groselha demais. Ou seja, eu tenho que pegar, conectar vocês com o tema, passar um conceito, passar qual que é a prática que aconteceu e tudo mais. Numa palestra, acaba que a prática vira uma apresentação de algum caso prático, alguma coisa que você fez de verdade para poder isso acontecer. Isso aqui, gente, é aplicável tanto em treinamentos internos, treinamentos externos, aulas para adultos e tudo mais. E, infelizmente, ainda, universidades não têm consciência dessa dinâmica e ainda estão tentando, por exemplo, aplicar construtivismo para poder ensinar adultos, o que é terrível. Mas vamos, deixando um pouquinho de lado o assunto educação e música, vamos lembrar um pouquinho de programação, que eu falei que era música, educação, programação e transformações, né? Alguém aqui programava na década de 90? Tem algum programador na sala? Opa. Como é que era isso? Como é que era estruturado um projeto de software naquela época? Você lembra? Mais ou menos? Bom, eu tenho uma colinha para nos ajudar aqui. Tá? Eu, por exemplo, aprendi a programar disso aqui. Tá? Eu ralei para achar essa imagem. É de um programa chamado gorilla.bas. Tá? Ele vinha depois no MS-DOS. Vocês nem sabem o que é DOS, né? A maior parte de vocês. Antes de ter o Windows, tá, gente? Tinha um negócio chamado DOS, que era tipo um shell ali que rolava no computador. E essa imagem aqui foi um dos primeiros jogos que o primeiro programa que eu consegui fazer na minha vida. Tá? Juntou eu e o Gustavo Cenourinha, lá em Paranavaí, que a gente comprou uma revista, a gente juntou as moedas, comprou uma revista. O pai dele tinha um computador em casa, porque naquela época ele consertava TVs de tubo. Isso rendia uma grana monstruosa na época, tá? Em 89. Tá? A TV de tubo era um negócio fantástico, mas vivia quebrando aquela bodega. Então, direto você tinha que ficar chamando o cara para arrumar. Então, o pai dele consertava isso. Então, ele tinha uma boa grana e conseguiu comprar um computador para o filho. E nesse computador, a gente passou uma tarde inteira digitando esse negócio, para no final da tarde a gente fazer um gorila tacar uma banana do lado para o outro da tela. Tudo pixelado assim. Tá? O pessoal de Minecraft ia pirar, porque é tudo quadradinho, aquele negócio maravilhoso. Mas esse foi o primeiro programa que a gente fez. Quando você olha como é que era a programação ali nessa década de 90, talvez alguns se lembrem desse gráfico aqui. Já viram isso? Tá? O famoso método cascata, né? Que não é um método, na verdade. Tá? Eu vou falar para vocês. Foi uma publicação do Dr. Royce ali nesse artigo, né, gerenciando o desenvolvimento de grandes sistemas de software. E ele reconheceu meio que um padrão de que, olha, existem empresas que se organizam desta forma,
que se organizam, olha, fazendo toda a parte ali de requisitos primeiro, naquelas primeiras caixinhas, depois a parte de análise, de design da solução, codificar, testar, e aí colocar isso em operação. Então, esses processos todos aconteciam já. O artigo é de 74. Eu me lembro bem que nesse artigo, ele coloca, por exemplo, uma coisa muito importante, na página 2, logo abaixo dessa figura aí, ele coloca uma frase assim, olha, eu acredito nesta abordagem, porém ela é arriscada e um convite a falhas. Eu não sei se com um alerta desse tamanho, por que as pessoas se basearam nisso para poder falar, olha, vou estruturar todo o meu processo de desenvolvimento baseado nesse negócio. É arriscado e um convite a falhas. Não sei, vocês entram num carro que está escrito, olha, dirigir esse carro é arriscado e um convite a falhas? Ou no avião? Tem doido para tudo, né? Enfim, mas... Não, eu acho que não. Tá? Mas assim, de qualquer forma, essa aqui é uma pequena defesa do Royce, tá? Eu acho que ele não foi ruim ao escrever isso. Mas essa era a forma que, por exemplo, ali na década de 90, quando eu dava aula em escolas de informática, eu estava ensinando para as pessoas. E isso vinha sendo ensinado até bem pouco tempo atrás. Mas não mudava muita coisa. Ali em 90, 89 para 90, contando mais uma historinha. Tá? Nem sei como é que a gente está de tempo, mas acho que eu estou... Enfim. Tá. Nessa época, ali na década de 90, tinha um cara com quem eu competia muito na escola, com notas. Tá? Eu era aquele tipo de nerd que ficava competindo por notas. E o rapaz é o Paulo Marcelo. E a gente ficava competindo, só que ele sempre ganhava, né? Eu ficava em segundo, então a gente ficava naquela disputa ali e tal. Só que ele estava podendo fazer aula de programação e eu não tinha grana para isso na época. Minha mãe, professora, também não conseguia bancar esse tipo de coisa, então acabava que eu não me envolvia tanto na aula de programação. Só que daí, ele estava com dúvida no negócio e ele não tinha com quem discutir. E ele considerava as outras pessoas talvez menos inteligentes na sala e queria discutir comigo. Eu falei, cara, eu não sei. Eu não sei programar. Não, mas senta aqui, a gente vai conversar. E foi o primeiro pair programa que eu fiz na minha vida. Então a gente pegou, conversou ali sobre o problema, e ele me explicando e tal. Eu falei, mas isso e aquilo, até que a gente chegou numa coisa lógica de que, olha, então é assim. E conseguimos resolver o problema. De presente, eu ganhei a apostila dele da época, de programação. Ele falou, então toma a apostila, já acabei o curso, não preciso mais. E com essa apostila, eu comecei a ver como é que eram as fases de programação que aquela apostila explicava. E eram exatamente essas. Naquele tempo existia um fascínio grande sobre essa questão das locadoras de vídeo, né, locadoras de fita VHS. Então todo mundo desenvolvia software para poder fazer gestão de fita, gestão de locadora, tá, de gestão de locadora de fitas. E a primeira coisa que você aprendia ali que, olha, você tem que estruturar o seu banco de dados. Tá? Então você construía todas as estruturas do banco, todas as tabelas, os seus campos, suas chaves e tudo mais. E essa é a primeira coisa que você fazia. Então agora a gente pode locar uma fita? Não, nós temos que criar uma estrutura de menus. Beleza? Criamos uma estrutura de menus bonitinha, colocamos até umas animações lá. Naquela época a gente usava um programa chamado QEditor, que era bem legalzinho, você conseguia colocar até umas telas diferentes. Depois disso, você ia fazer o quê? Os cadastros. Afinal de contas, você tinha que cadastrar as fitas, os fornecedores, os clientes e tal, tudo mais. Vamos fazer a locação? Não, calma aí. Agora vamos fazer o quê? Relatórios. Relatório de fita vencida, fita com atraso, fornecedor, cliente com data de aniversário, esse tipo de coisa. Por último, a cereja do bolo, sim, como se fosse a coisa mais difícil de chegar, seria a movimentação. Era um software do que mesmo? Locação. Ou seja, qual que é a coisa mais importante que esse software deveria fazer no universo? Locar uma porcaria de uma fita. É a primeira coisa que ele tinha que fazer. Você tem que dar conta de locar uma fita para uma pessoa. Mas não, você vai fazer menu, você vai fazer isso. Tal. O que está acontecendo? Nessas etapas todas anteriores aqui, a gente está criando um baita de um overhead. A gente está construindo coisas que talvez a gente nunca vai utilizar. E muito do que a gente via de desperdício do desenvolvimento de software naquele tempo se deu por conta disso, de que, olha, você tem que construir toda uma base de conhecimento e a partir dessa base você coloca uma interface e aí, em cima dessa interface você constrói ali a sua movimentação, ou, ao contrário, né? Banco, a lógica aqui e depois você coloca a interface em cima.
Esse modelo já vem há muito tempo. E assim, você tinha que construir toda a base para ter todo o negócio e tudo mais. Ah, fatiaram isso no ágil. Ainda está o mesmo pensamento. Ainda está o mesmo pensamento. O sistema de locação deveria fazer o quê? Locar uma fita para uma pessoa. Ah, Juliano, mas as pessoas locam 2 fitas. Legal, mas se eu locar uma fita para uma pessoa, digamos que eu resolvo 30% dos problemas. Show. Agora eu tenho que locar 2 fitas para uma pessoa. Então eu faço mais uma evolução a partir daquilo. Agora eu tenho que locar 3 fitas, porque quem loca 2 ganha uma terceira de brinde para o final de semana. E alguma coisa assim. E as coisas vão evoluindo. Ah, eu preciso validar. E se o cliente tiver atraso? E veja que daí eu começo a construir um sistema que é guiado pela necessidade. E não necessariamente pela, o que eu acho que ele vai precisar, o que eu acho que ele vai ter que ser, o que eu acho que um sistema desse tem que ter. Não. Eu vou construindo a partir da necessidade. Seria um jeito talvez mais inteligente de fazer. Como é que a gente conecta isso aqui tudo, gente? O que eu falei aqui que fez a conexão de várias coisas? Alguém chuta uma palavra? Vocês estão bem, né? Tem café lá fora, tá, gente? O que conecta tudo isso, gente? É a necessidade. Tá? E quando a gente fala da necessidade, me vem direto na mente o static. Tá? Para quem nunca ouviu falar, é a abordagem de pensamento sistêmico para introduzir Kanban. Para mim, foi uma das maiores contribuições assim, que o pessoal trouxe para dentro da comunidade Kanban pelo seguinte. Até o static, todo mundo tinha o seu jeito de colocar Kanban. O seu jeito de colocar um processo e colocar alguma coisa dentro da organização. A partir daquele momento, as pessoas começaram a ter um jeito mais popular, vamos dizer assim, de fazer. Você tem um jeito meio que unificado. Então, a abordagem trouxe uma coisa muito boa. E nessa abordagem, tá, aqui eu roubei um roadmap ali na internet, mas assim, tem um ponto que é muito importante, tá, que seria o segundo ponto, que é quais são suas insatisfações? Ou melhor, quais são suas necessidades? Para que você quer colocar Kanban aí, criatura? Essa é uma pergunta que você tem que responder o tempo inteiro. Porque o Kanban, se você colocar ele sem ser para resolver um problema, você vai ter resistência, você vai ter dificuldade, vai ter aquele problema de engajamento, as pessoas não atualizam o quadro e tudo mais. Tudo aquilo que vocês passam hoje em dia, normalmente é por quê? Porque vocês colocam um Kanban sem ter um porquê. Não existe uma razão clara. Não existe uma necessidade, não tem a música que a pessoa quer tocar. Não tem a fita que a pessoa quer alocar. Tem que ter uma necessidade que guia a coisa. Sem estar amarrado com uma necessidade, aquilo é inócuo, aquilo fica impositivo. Eu preciso amarrar com a necessidade. O static me ajuda com isso, porque ele me lembra que o segundo passo é para falar exatamente disso. Quais são suas insatisfações? E o incremento, a melhoria, a evolução que você vai fazer do sistema, vai se dar em cima do quê? Das insatisfações. Não vai ser a partir do que eu acho que tem que ser, não vai ser copiando o modelo de uma empresa XYZ, não vai ser nada disso. O que eu quero resolver? Qual que é o problema que eu tenho para resolver aqui hoje? E a partir disso que a gente vai fazer a evolução acontecer. A educação, gente, vem por esse mesmo caminho. Tá? E aqui é um convite para quem foi treinador, professor e tudo mais, por favor, construir uma base, talvez seja bom, mas talvez não seja o melhor caminho para a gente fazer a coisa acontecer. Tem que ter uma base? Claro que tem, mas não é só por aí. Hoje, as transformações ágeis têm focado nessa base. Se você pega ali um roadmap de transformação, alguma coisa assim, acaba que você vê ali o pessoal fazendo, tem todo um início ali que fala de treinamentos, de preparação, de rollout ali da coisa. Aí você tem o primeiro piloto, o primeiro piloto de uma equipe que vai fazer um experimento, e a partir desse experimento vai ter um rollout para outras equipes, como se fosse um único processo que eu posso sair aplicando, sabe, um processo para todos governar que eu posso sair aplicando. Não é bem por aí. Cada área, cada serviço da sua organização vai ter uma dor que precisa ser sanada. E a minha dor não é igual à do outro. Como é que eu faço para conectar isso? Quem te contrata como consultor, como coach interno, seja lá o que for, quanto tempo temos? 10, tá. Ele quer resolver algum problema, gente. Eu lembro muito bem de um mentorado meu, que chegou para mim e falou, Juliano, estou com uma dificuldade enorme, porque eu cheguei nessa área aqui, e o pessoal não tem planning, o pessoal não tem daily, o pessoal não olha para o CFD, não atualiza o quadro. Eu falei, mas é para isso que te chamaram lá? Ele, não. Tá, para que te chamaram? Eu sei que eu fiquei nesse ciclo entre lamúria e eu perguntando para que chamaram, de 40 minutos mais ou menos.
Tá? Sem exagero, uns 40 minutinhos a gente ficou ali, olha, reclama, para que te chamaram? Reclama, para que te chamaram? Até que chegou num ponto que ele conseguiu deixar o coração um pouquinho de lado, voltou a pensar de novo, falou, ó, era para isso aqui. Foi show. Então, ó, em cima disso aí, o que a gente propôs ali? Conversando um pouco mais, daí a gente gastou mais uns 20 minutinhos com isso. 2 práticas que a gente colocou naquele fluxo para poder resolver aquele gargalo específico que eles tinham, que olha, uma cadência e um artefato lá que precisava ser criado, isso resolveu o problema dele. Ele não precisou revolucionar, ele não precisou trocar tudo, ele não precisou arrancar aquilo que existia, ele não precisou mexer com o cargo de ninguém, ele simplesmente precisou trocar 2 práticas. E para aquele momento estava bom. E agora ele tem que se perguntar, qual que é o próximo problema que eu quero resolver? Gente, primeiras conclusões, tá? Foca onde dói. E começa a resolver esses problemas. É uma questão de respeito, tá? Tanto financeiro, tá? Porque o dinheiro não aceita desaforo. Tá? Uma coisa que eu aprendi a duras penas. Especialmente quando eu abri a minha empresa, eu descobri isso rapidamente. Dinheiro não aceita desaforo. Tá? Se fizer besteira, o dinheiro vai embora. Tá? Ao tempo e a inteligência das pessoas também, né? Ficar empurrando o método goela abaixo também não é interessante. Tá? Quando você resolve a dor de alguém, gente, isso engaja as pessoas emocionalmente na sua iniciativa. Então, você vai conseguir fazer com que as coisas mudem. Você vai ganhar certo capital social, né? Gera uma certa fama positiva dentro da organização, de que sim, as coisas estão indo progredindo lentamente, mas estão indo progredindo lentamente, mas concisas, com o pé firme no chão. Tá? Não é uma coisa frágil. Isso traz, obviamente, resultados. Porém, existe uma outra questão para ser colocada aqui, que é o seguinte. Se alguém não leu esse livro, tá? Deus perdoa vocês, mas vocês devem comprá-lo e lê-lo. Tá? Porque é muito bom mesmo. Tá? O nome do livro é Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. E nele ele apresenta para a gente 2 personagens. Tá? 2 personagenzinhos que, vamos dizer assim, regem o nosso cérebro, o nosso jeito de pensar. Tá? Um dos personagens é o S1, o outro personagem é o Sistema 2. O Sistema 1 ele é completamente emocional. Tá? Ele que rege a tua cabeça, por incrível que pareça. Você é um bichinho regido pelas emoções. Não lute contra isso, aceita. Tá? Só isso já causou uma emoção em vocês. Tá? Eu achei muito legal quando eu descobri isso, que, por exemplo, um ano e pouco atrás eu fui trocar de carro. Eu lembro que eu peguei, calculei financiamento, eu escolhi carro, medi, avaliei tudo, planilhei, gente. Eu tenho até a planilha para mostrar em algum lugar aqui. Tem a planilha mostrando o que eu ia fazer. Sabe onde que eu comprei o carro? Onde o vendedor foi mais legal comigo. Eu falei, cara, não acredito. Depois que eu parei para analisar em casa, eu falei, gente, eu fui e comprei onde o vendedor foi legal comigo. Não foi onde eu, sabe, todos aqueles... Meus números serviram para quê? Para justificar aquilo que eu fiz. Mas a emoção já estava tomada. No primeiro momento, a emoção já foi resolvida. E aqui, quando eu estou falando Sistema 1 e Sistema 2, é exatamente isso. Às vezes o Sistema 1 te faz você tomar uma decisão, mesmo que errada, mas o Sistema 2 vem e justifica ela. Por que eu estou falando disso? Porque o Sistema 1, gente, ele aprende muito lentamente. Muito lentamente. Então, por exemplo, eu tinha um jeito de tocar quando eu estava tocando com a banda lá em São Paulo. Tá? Que era um jeito meio travadinho e tal, tudo mais. Por quê? Porque eu levei um ano inteiro para aprender 12, 14 músicas para poder tocar na banda. Hoje eu toco na igreja, eu tenho que aprender 12, 14 músicas por semana. Diferentes. E eu tenho que tocar elas de um jeito agradável para poder as pessoas poderem estar louvando ali junto à igreja. Então, é uma outra dinâmica. E eu preciso aprender mais rápido. Só que, veja, até fazer essa curva de aprendizado funcionar, leva um tempo. Até eu entender que alguém mostra uma letra D dentro lá de uma tablatura, e isso tem uma posição específica dos dedos que tem que ser adquirido na hora, isso leva um tempo, esse reconhecimento de padrões. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você está a olhar para gráficos. Gráficos, indicadores e tudo mais, reconhecer esses padrões dentro de um gráfico, às vezes. Hoje eu olho para um CFD e ele grita comigo, gargalo, sabe, mas antigamente não, eu tinha que ficar olhando, entendendo, mas tá, abriu, fechou, fez o quê, mas por que está essa serrinha aqui? Porque esse reconhecimento de padrões leva tempo para acontecer. Você olhar para um padrão e falar, olha, eu consigo reconhecer ele a partir daqui. Isso é o teu Sistema 1. Tá? E como nós somos seres regidos pelo emocional, nós aprendemos a partir dele. Tá? E leva tempo. Eu preciso de experiência para poder aprender aquilo que leva tempo. Já o Sistema 2 não. É tipo, se eu quiser aprender uma fórmula, a fórmula de Bhaskara, sabe? B ao quadrado menos 2, não, 4, assim, eu nem lembro agora. Enfim, mas vocês lembram lá da fórmula de Bhaskara, né, se precisar aplicar. Está lá. Se alguém pegar e trazer a fórmula para você, você sabe aplicar.
com alguma outra dificuldadezinha ali, rapidinho você consegue colocar a fórmula em execução. E depois que você aprendeu a primeira vez, pronto, já foi. É só repetir isso a exaustão. Então não tem muito demora para aprender, mas é demorado para decidir, no caso, executar, né? Que veja, se eu coloco lá, olha, qual que é o resultado desta fórmula, você vai ter que pegar e fazer o desenvolvimento da fórmula, talvez, ali, a não ser que você seja um superdotado e consiga fazer isso de cabeça, mas normalmente você vai gastar algum tempo para poder ali desenvolver aquela fórmula e chegar no resultado. Por quê? Porque o sistema 2 não te responde tão rápido as coisas. E aqui, trazendo um pouco do meu background de programador, eu usava isso aqui, não muito, tá? Mas usava, para poder programar. E isso aqui, uma das principais, para quem nunca ouviu falar, tá? É o Test Driven Development, tá? O desenvolvimento orientado por testes. Ajuda muito a você não fazer mais código do que é necessário. Então você começa ali com o teste, né? Porque o teste é basicamente o problema que você quer resolver. Qual que é o problema que você quer resolver? O que o sistema deveria fazer? Você escreve um teste que descreve isso. E ótimo, agora você vai escrever um código que resolve aquele teste, que faz aquele teste passar. E depois você refatora para melhorar a solução. A minha proposta aqui para vocês é que vocês façam a mesma coisa com os problemas que vocês têm no ambiente de trabalho. Escolhe um problema, não 2, não 3, 1, e apenas um. E a partir desse 1, aplica alguma prática que resolva apenas esse problema. Tá? Não faz um big design front, não tenta resolver todos os problemas do mundo. Resolve um problema, e apenas um. Agora que você conseguiu resolver, vai lá, entende o que você fez direito agora. Para um pouquinho, analisa, respira. A vida não é sprint, gente, é uma maratona. Você tem que ir com calma. Tá? Desculpa a metáfora do sprint aí. Mas, enfim, não é você tem que dar um gás final, não. Você tem que correr muito tempo. Tá? Então, se você se matar para tentar resolver todos os problemas do mundo de uma única vez, não vai. Tá? E, de novo, pega um novo problema e por aí vai. Gente, e aí eu peguei e coloquei aqui umas novas conclusões. As primeiras conclusões lá são de uma versão anterior dessa palestra. Mas as novas conclusões que eu tenho para passar para vocês são essas. Não dá para ter só o sistema 1. Não dá para ter só o sistema 2. Você precisa deles trabalhando em sinergia. Então não adianta simplesmente eu pegar, por exemplo, já tive pessoas da família da minha esposa, por exemplo, que conseguem tocar sem ter tido uma aula. Pegaram o violão ali, aprenderam, olhando o que a outra pessoa fazia, e a partir disso conseguiam tocar. Pergunta a nota que ele está fazendo, não sabe. Pergunta o que está naquele acorde que ele está tocando, ele não sabe, mas ele consegue tocar. Mas ele não tem, vamos dizer assim, um bom repertório de outras alternativas para fazer aquilo. Então, se você tem só experiência, sem a teoria, isso é puro empirismo. É bom, resolve os problemas, mas você não entende por que você está fazendo aquilo. E aí pode ser que você está exagerando na solução. Agora, se eu pegar só teoria sem experiência, aí é raso, gente, aí não adianta. Tá? Não conecta com o conhecimento com a realidade. Eu preciso ter os dois em algum equilíbrio. Mas, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, eu deixo essa aqui desse slide. Esse é um ciclo que eu acho que produz a evolução. Pega um problema, resolve esse problema, entende o que você fez antes de pegar o próximo. Se você pegar só isso na tua vida, eu acho que, se de tudo que eu falei aqui, isso aqui valeu, eu acho que já serve. Pessoas, era isso. Muito obrigado. Tem como ligar o som aí, amigo? Não sai. Ela roubou meu caminhão. Essa é uma das últimas apresentações da banda. Caminhão. Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais. Sim, eu estava muito rouco de estar gritando no Foi embora e me deixou aqui. Foi embora e me deixou aqui. Chega, gente. Chega de mico. Obrigado. Tem tempo para pergunta? Alô? Aí. Juliano, brigadão. Galera, a gente tem uns minutinhos aí para aproveitar do Juliano, então fiquem à vontade, levanta a mão aí para a gente trocar um pouquinho com ele. Não fiquem envergonhados. É. Ó, lá no fundo. Opa, deixa eu pegar só o lencinho.
Ei, Juliano, obrigada aí por compartilhar todo o seu conhecimento. E a minha pergunta é sobre o livro, os sistemas que você mostrou, Sistema 1, Sistema 2, emocional e racional. A gente em equipes, né, trabalhando de forma multidisciplinar, tem vários desses sistemas aí presentes. Então, a minha pergunta é, qual é a sua dica para atingir, né, atingir no sentido de conseguir tirar o melhor das pessoas com um sistema racional sendo uma pessoa emocional? Porque um é bem o oposto do outro, né? O livro é bem esse que eu trouxe aqui, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Mas é aí que está a brincadeira. Segundo Kahneman, todo mundo é emocional. Até eu, por exemplo, que me considerava uma pessoa que sou racional, descobri que não. Sempre há uma emoção. A razão, ela vinha só para complementar, ela vinha como justificativa para aquilo que eu vinha fazendo. No livro ele fala um pouco sobre isso. Tem um outro livro que eu adoro de verdade mesmo, chamado Great Boss, Dead Boss. Esse não tem em português, até onde eu sei. Tá? Great Boss, Dead Boss é do Ray Immelman. Ele fala um pouco sobre tribalismos, sobre como é que a gente quebra as barreiras tribais dentro da organização. Então, você tem dois livros que eu recomendo, que são fora da caixa, que não falam de Kanban, não falam de métodos ágeis, mas que falam de como é que os seres humanos se comportam, são esses dois. Tá? Great Boss, Dead Boss e o Rápido e Devagar do Kahneman. No trabalho do Ray, ele fala um pouco sobre como é que essas estruturas tribais elas acabam comprometendo um pouco a questão de como é que os times se organizam, como é que as equipes funcionam e acaba que elas não trazem a melhor coesão e tudo mais. Tá? Tipo, microtribos acabam não se enxergando como parte de uma tribo maior. E aí ele traz um pouco de como é que eu quebro essas barreiras. Quanto ao lance de lidar com perfis diferentes, né, de, por exemplo, olha, pessoas que são aparentemente mais racionais, outras que são mais emotivas, tem um workshop do Hiroshima que estava acontecendo na sala do lado ali, que era um pouco sobre o Big Five, que ele falava um pouco sobre aspectos diferentes das pessoas. Então, por exemplo, eu sou um cara que, incrivelmente, eu sou um cara tímido, calado. Eu não gosto de falar em público. Tá? Muita gente não acredita, mas, enfim, eu sou. Tá? Porque, ao chegar no hotel hoje à noite, eu vou estar completamente exausto, sem um pingo de energia. Por quê? Porque eu interagi com gente pra caramba hoje. Normalmente, essas pessoas são o que a gente mais vê em times de desenvolvimento, por exemplo. Tá? Pessoas caladas, quietas, tranquilas, que gostam de ficar na delas. Eu, por exemplo, eu tenho além de todos os problemas que eu tenho na vida, eu tenho um autismo leve. E isso me atrapalha bastante, por exemplo, nas interações com as pessoas. Muitas vezes, isso pode ser até uma questão médica, de que você vai ter que entender um pouco, talvez, desses aspectos. A pessoa tem que se entender para poder pensar, talvez, numa melhor solução para ela, de como é que ela vai interagir e tudo mais. Mas eu acho que vai muito daquilo que todo o Agile Brasil está pregando, né? O respeito às diferenças, o respeito às coisas. Eu sempre recomendo que a gente não tente gerenciar as pessoas. E isso é um negócio meio maluco, né? Porque eu preciso fazer com que as pessoas trabalhem juntas. Como é que eu faço para gerenciar isso? A gente constrói mecanismos que vão tentar suplantar essa necessidade de outra forma. Então, por exemplo, em vez de eu ter que ficar perguntando para as pessoas o que elas estão fazendo, como é que elas estão fazendo, e se a gente desenhasse na parede um quadro aqui que mostra como é que o trabalho está andando? Em vez de eu ter que ficar pegando o tempo todo e dizendo para a pessoa como fazer aquilo, se a gente cria uma boa descrição disso dentro de um cartão, sabe, constrói um conjunto interessante de políticas. Então, eu gosto muito do Kanban, porque essas 6 práticas dele me ajudam, vamos dizer assim, eu tirar esse peso da gestão sobre as pessoas e colocar um pouco mais no sistema. A gente consegue construir um sistema de trabalho que talvez seja mais interessante para pessoas de perfis diferentes, vamos dizer assim. Bom demais. Temos mais? Não? Não? Então, Juliano, obrigado. Brigadão. Valeu, pessoal. E me falaram que eu vou ter que tocar depois lá fora, tá? Então, já que eu trouxe o violão, vamos ver se a gente toca depois alguma coisa. Por favor. Obrigado, gente. Valeu. Alô? Só um recadinho, a gente tem coffee agora, 4h30, e